para a psicanálise existe uma coisa chamada inconsciente. A psicanálise é um método, uma maneira, um modo de investigação do inconsciente. A psicologia não trabalha com o conceito de inconsciente. Alguns psicólogos vão se inclinando para a psicanálise, e aí durante os anos de trabalho, às vezes trazem assim, para a sua clínica conceitos psicanalíticos e tudo mais, dessa escuta do inconsciente. Mas como teoria, como pressuposto teórico, é diferente por causa do inconsciente. Para a psicanálise, há um inconsciente. Para a psicologia, não necessariamente. Como a gente trabalha a ideia de inconsciente? É pela escuta. Então, a gente... o analisante ou a analisante falam e a gente escuta. E é na fala que a gente vai pegando aquilo que a pessoa vai falando sem se dar conta que está falando. Então, o trabalho de escuta é devolver para a pessoa o que ela está falando sem dar... Porque a gente, às vezes, não pensa muito no que fala. A gente fala e nem se escuta. Então, a psicanálise faz um método de, na palavra, no discurso, investigando isso que aparece de forma, assim, quase que sem aparecer. Também tem o significado que as pessoas atribuem às palavras, os atos falhos, a pessoa fala uma coisa que não queria ter falado, ou fala e muda de ideia e quer falar por cima. Então, numa sessão de análise, o que falou está falado. Não tem aquilo de, não, deixa eu me corrigir. Não, peraí, falei errado. Porque isso escapa. Então, é isso que escapa no discurso, o inconsciente. E o psicanalista está treinado para ir escutando isso que escapa. Às vezes a gente fala inconsciente, a pessoa imagina uma parte do cérebro, que é um lugar lá que a gente não tem acesso. E não é isso. O inconsciente, a psicanálise tem várias linhas teóricas, né? Também não é um bloco massivo. Como toda a área do saber, como toda a área da epistemologia, tem linhas. Eu estou numa linha chamada lacaniana, do Jacques Lacan. Então, para Lacan, o inconsciente se dava na linguagem. O inconsciente não é um lugar, o inconsciente está na própria linguagem. Tudo é palavra. A gente constrói tudo por meio de discursos. A realidade em que a gente vive, ou que a gente imagina viver, tudo isso é meio inventado pela palavra. E onde está o inconsciente? Nessa mesma palavra, na linguagem. Isso é meio complexo de entender, também não precisa entender, mas é só para explicar que a gente pede para falar porque o inconsciente aparece no discurso, aparece na palavra. Então a gente fala.